Continuando, então você viu que lá na tela da nova aplicação feita com o Provider, nós temos uma janelinha de filtro, né? E o tratamento do filtro ele deve ocorrer no lado do servidor, tá? Então, aqui no lado do servidor, o que é que nós fizemos para tratar esse filtro? Você sabe que nós já tínhamos um get aqui, que é o consultar lista banco, tá? Nós criamos um outro get, ok? Nesse outro get nós estamos recebendo essa rota aqui, ó, campo e valor, tá? Então a nossa rota começa com banco, que está definido aqui em cima, ó, route, banco, tá? Então nós vamos ter o endereço do servidor /banco. Chegou aqui, ele procura pelas rotas. Se você colocar /banco apenas e for um get, ele vai chegar aqui nesse consulta lista banco, nesse método, né? Se for /banco e ele achar outros dois parâmetros, ele vai cair nesse outro get aqui, se for um get que está vindo do cliente, né? Ele vai tentar mapear para campo e valor, tá? O nome desse novo método é consultar lista banco filtro valor. Você sabe que a janela que tem lá no lado do cliente, ela pode ser para consultar por valor ou pode ser para consultar por período, né? Caso o campo seja um campo do tipo data, tá? Muito bem. Eu não vou colocar o método aqui consultar lista banco filtro período porque o banco não tem uma data. Quando nós chegarmos numa classe em que nós tenhamos uma data, então eu implemento esse outro método, tá? Por enquanto nós temos apenas aqui o campo e o valor. O que acontece então? Quando ele chega aqui, ó, ele recebe o campo aqui nessa variável, recebe o valor nessa variável aqui. Daí o meu primeiro passo é definir um filtro, tá? E quem é esse filtro? Aqui um objeto filtro, ó, ok? Dentro de models, eu tenho agora uma pasta transiente. O que é o transiente? O transiente é aquela classe, aquele objeto que ele é utilizado na aplicação, ele é um objeto de modelo, tá? Ele pode trafegar para lá e para cá, para o lado do cliente, para o lado do servidor, mas ele não é persistente, ele não é gravado no banco de dados, tá? Então, transiente é algo que não é persistente. Eu tenho duas classes transientes aqui. Nós estamos falando neste momento da classe filtro, né? Eu vou abrir a classe filtro. Aqui está a classe filtro. Ela tem os mesmos campos, a princípio, que eu tenho lá no lado do cliente. Você lembra lá do Flutter, né? Da aplicação com o Provider. Eu tenho uma classe filtro que tem campo, valor, data inicial e data final. O que sobe para o servidor? Sobe campo e valor, né? Preenchidos, ou campo e data inicial e data final. Então aqui é o filtro por valor ou filtro por período, se subir esses outros três campos preenchidos, tá? Além disso, aqui no lado do servidor, eu tenho um where. E é nesse where que eu vou montar o meu filtro, tá bom? O que acontece no where? Ele faz o seguinte, ó. Primeiro, ele verifica se o valor, né, o campo valor aqui, ele é diferente de vazio, tá? Se o campo valor for diferente de vazio, esse where aqui, ó, ele vai retornar campo, like, percentual, valor, percentual. Então, por exemplo, se lá no lado do cliente eu selecionar o nome do banco e no valor da coluna nome eu colocar Z para ele trazer todos os bancos que começam com Z, esse where vai ser montado da seguinte forma aqui, ó. Where, vai ficar assim, where, aí campo é nome, like, um apóstrofo, percentual, daí o valor no caso é Z que eu falei, daí percentual, e daí um outro apóstrofo ali para fechar, tá? Esse where vai ser montado dessa forma aqui, tá bom? E esse where ele vai ser utilizado em algum lugar para a gente implementar o filtro, tá? Como é que ele vai ser utilizado? Vamos ver. Vamos voltar aqui no banco controle. Ah, tá. Se esse valor for vazio, ele vai cair nesse else, tá? Daí o que é que ele faz? Ele monta o where da seguinte forma: campo, between, data inicial e data final, tá? Então, ou ele faz o filtro pelo valor, ou ele faz o filtro pelo período, tá bom? E ele retorna esse where aqui no get do próprio where, tá? Então, normalmente, né, quando você
está implementando essas classes de modelo, normalmente ele fica assim, getSet, 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 né? Mas nesse caso aqui nós precisamos implementar o get dele. O set está vazio, ó, tá? Mas o get dele foi devidamente implementado aqui, tá? Retornando então para o banco controller, o que é que eu faço? Eu instancio um novo filtro, tá bom? Daí eu digo que o campo desse novo filtro é esse campo que veio aqui, ó, na requisição. Eu informo agora que o valor do filtro é o valor que veio aqui na requisição, tá? Depois eu crio uma variável lista banco e chamo o método consultar lista filtro de dentro do repositório, tá bom? Eu vou pressionar um F12, e para esse método eu passo esse filtro que acabou de ser criado aqui, ó, tá? Vou pressionar um F12 aqui no consultar lista filtro para ele nos direcionar para onde é que ele vai, né? F12. Pronto. Primeiro eu tive que entrar na interface do repositório e implementar aqui um novo método, né? Nós tínhamos apenas o consultar lista, tá? Então eu coloquei um segundo aqui agora, o consultar lista filtro, passando o filtro como parâmetro, tá? Se eu entrar agora no banco repository, vou clicar aqui, ó, para entrar na implementação dessa interface, né, que é o banco repository. Daí eu tenho o consultar lista filtro. E como é que ele funciona? Primeiro eu monto uma string, um SQL, select all from banco, where, daí ó, filtro.where. Esse filtro aqui, nesse momento, ele tem o campo, que pode ser nome, e tem um valor, que pode ser z. No momento que eu falo, que eu coloco aqui filtro.where, ele vai dentro da classe filtro e monta o meu where aqui no get, ó, da forma como eu já expliquei para você, tá? Retornando aqui então vai ficar select all from banco where, daí o where que vem junto com o filtro vai ficar where nome like z, naquele exemplo que eu mencionei anteriormente, né? Daí eu utilizo o repository context pegando o bancos e utilizo esse carinha aqui, ó, from SQL raw. Raw significa cru, tá? Então é um SQL padrão, limpo e seco, sem você querer utilizar aí os recursos do Entity Framework, né? Passo o SQL para ele aqui, ó, o SQL cru para ele e converto o resultado disso numa lista, tá? E aí ele vai implicitamente converter essa lista para uma lista de bancos, tá? E é só isso, tá? Para o meu filtro funcionar, basta eu fazer isso daí, tá bom? O que é que eu fiz? Implementei a classe filtro, implementei o get do where, criei um novo método aqui, get, no meu controller, recebendo o campo e o valor. Para casos em que existam filtro de período, eu tenho que receber campo, data inicial e data final, mas não é o caso da classe banco. Instancio um novo filtro, chamo o método consultar lista filtro do repository, que foi devidamente implementado para receber o filtro, monto a minha query, chamo o get do campo where, que vai montar o filtro para mim, e utilizo o from SQL raw, passando essa consulta que eu acabei de montar aqui, retornando finalmente uma lista para quem o chamou, tá? Então o meu filtro funciona dessa forma, né? Depois nós vamos testar todas essas implementações aqui debugando, tá? Mas você já viu que está funcionando. Aliás, você já viu como foi implementado, que está funcionando, não porque nós não testamos ainda. Na verdade eu vou testar logo agora, porque depois eu vou falar sobre erros, né? E pode ser que você fique um pouco confuso nos testes, tá? Deixa eu testar essa questão do filtro logo agora. Para isso eu vou usar o Postman, tá? Primeiramente eu vou executar o IES Express. Eu estou utilizando aqui agora, vamos ver qual é a porta que eu estou utilizando aqui, tá? Vou abrir aqui o meu Launch Settings. Porta 8090 é a porta que eu estou utilizando neste momento, tá? Então vamos esperar ele executar. E aqui no Postman eu vou utilizar a porta
8090. Veja que eu já estou utilizando o IP da minha máquina aqui, tá? Para você fazer os testes a partir do Flutter, né, você deve utilizar o IP. Se você colocar localhost não vai funcionar, né? Tá informando que está demorando um pouquinho, vamos aguardar. E eu vou mostrar para você como você vai fazer para que o IIS funcione com o IP, tá bom? Não é tão simples assim, é só executar ele já vai funcionar não, tá? Deixa eu executar esse weather forecast, ainda tá aí, isso daí no nosso servidor, depois a gente remove isso daí, tá? É a implementação padrão, né, que vem com o projeto, quando nós criamos o projeto inicialmente, mas não é preocupação ainda pra gente essa questão aí. Pronto, ele já carregou, né? Daí eu vou pegar agora esse meu IP aqui para você ver, ó. Peguei o IP, coloquei aqui no lugar de localhost e ele carregou de novo, né? Se você tentar fazer isso agora na sua máquina, provavelmente você vai receber um erro aqui, tá? Mas eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para isso funcionar. Bom, então vamos lá. Estou utilizando o IP, porta 8090, banco. Mandei. Ele deve mostrar a lista de bancos aqui para mim. Aí está, chegou a lista de bancos, né? Agora eu vou fazer o seguinte. No nosso controller, banco controller, eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, dentro do consultar lista banco filtro valor, tá? Eu também vou colocar um breakpoint aqui no get do where. Pronto, apareceu. Então tá, agora eu vou consultar todos os bancos cujo nome possuam Z. Tem um Z lá no nome, tá bom? Ver se tem algum banco que tenha Z. Vou mandar, ó, é um get. É um get que tem o IP, tem a rota banco, ou seja, se ele tem a rota banco, ele vai apontar para esse controller, que tem a rota banco, tá? Depois da rota banco ele tem dois parâmetros, tá? Então, vamos ver se tem algum método que tenha dois parâmetros. Esse método aqui tem dois parâmetros? Não, não tem nenhum. Então, a rota padrão vai cair nele, tá? A rota padrão do banco, né? Já esse segundo método tem, ó, tem dois parâmetros, campo e valor. Esse aqui é um get, ok? E aqui também é um get. Então, vai dar certo, ele vai cair exatamente naquele método, tá? Vou clicar em Send. E ele caiu aqui, tá bom? O que é que veio em campo? Aí, ó, veio nome. O que é que veio em valor? Veio Z, tá? Agora eu vou instanciar um filtro. O filtro tá nulo ainda. Vamos ver só qual é o código, que acho que é F10. F10, instanciei o filtro. Meu filtro ele tá com os seguintes valores, tudo nulo, né? Daí eu vou pressionar F10 de novo e F10 de novo. Agora no campo eu tenho o nome, deixa eu apontar para o filtro aqui de novo. Ok? Então, ó, no nome, no campo eu tenho o nome, no valor eu tenho o Z, tá? E no where, por enquanto, eu não tenho nada aqui. Então vamos lá. Vou chamar agora o consultar lista filtro, tá? Quando eu chamar o consultar lista filtro, ele vai entrar aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui também. Ele vai montar o SQL. Aí quando ele for montar o SQL, ele vai entrar lá no método where, onde nós também colocamos um breakpoint. Você lembra aqui, né? Um breakpoint no where, tá? Então retornando no banco controller, vou pedir para ele continuar aqui em cima. Continuou. Ele foi lá no método where. Daí ele vai verificar. O valor é diferente de vazio? É. Né? Então ele vai entrar aqui para montar o where da gente, que por enquanto está nulo, tá? Vou pressionar F10. E agora o where ele está assim, ó, where nome like Z, tá? Da mesma forma que eu digitei aqui quando eu estava raciocinando junto com você, né? Vou clicar em continuar de novo, tirar esse breakpoint daqui, pronto, vou clicar em continuar.
ele vai agora para dentro do repository e o meu SQL já está montado. Ó. Select all from banco where nome like z, tá bom? Vou tirar esse breakpoint daqui, vou clicar em continuar e ele vai retornar agora a relação de bancos que tem a Z, né? Então tem ali, ó, Cruzeiro do Sul e Amazônia, tá bom? Voltei aqui, deixa eu tirar esse breakpoint daqui. Vou trazer os bancos que tenham Brad. Aí ele traz o Bradesco, tá? Vou trazer os bancos que tenham Brasil. Vai ter um monte de banco aí que tem o nome Brasil nele, ó. Banco do Brasil, Banco ABC Brasil, BNP Paribas Brasil e por aí vai, tá bom? Então o filtro está funcionando. Agora sim eu posso dizer que você viu que está funcionando, né? Você pode agora fazer os mesmos testes na aplicação feita com o Flutter, tá bom?